Vânia Farias aqui, e para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso ter você aqui, juntamente comigo. E no vídeo de hoje, gente, é sobre, sinais que Deus está moldando você. Você é aquela pessoa que já começou, a fazer mais para Deus, ter mais vontade de agradar a Ele. Deus começa a ver isso, em nós, gente, que a gente está mais com vontade de fazer a vontade dEle, agradar a Ele, seja aí em oração, em jejum espiritual, fazer mais para Ele, Ele começa, a nos moldar, Ele começa a transformar o nosso eu, a transformar, a nossa vida conforme a vontade dEle. E muitas vezes a pessoa ao nosso redor já começa a ver aquela diferença, porque realmente, Deus está transformando, Deus está fazendo ali o extraordinário acontecer. Mas para isso começar a acontecer, logicamente, gente, que a gente tem que dar o primeiro passo, que é o passo de fazer mais para Ele, orar mais, meditar na palavra, fazer jejuns espiritual, fazer tudo aquilo que é o agrado dEle, não aquilo que nos agrada. Logicamente, gente, para a gente fazer a vontade de Deus, a gente tem que renunciar todo dia, porque todo dia a gente está sujeito a errar, está sujeito a fazer aquilo que não é o agrado de Deus. Mas quando a gente realmente não quer permanecer fazendo aquilo que não é o agrado de Deus, logicamente que Deus vem até nós e começa a trabalhar ao nosso favor. E falando sobre a gente querer agradar a Ele, vamos ler aqui um versículo que fala sobre, quando a gente começa a agradar a Ele, Ele transforma nós. Lá em Romanos 12 fala: rogai vós, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, gente, quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, Deus vem até nós e faz a maravilha dele, sobre nós. E aí ele começa a moldar cada um conforme, a entrega, conforme, a busca, conforme você querer mesmo estar, na dependência dele. E quando acontece isso, aos poucos, ele vem até nós e começa a nos moldar. Escrevi aqui, gente, sinais que Deus está moldando você. E um desses sinais que eu vou estar falando foi sinais que realmente aconteceu comigo. Bora lá, o primeiro sinal, bora? O primeiro sinal, gente, que você vai começar a ver, você vai começar a fazer a vontade de Deus, não por obrigação, e sim por prazer, Você vai começar a meditar na Bíblia com prazer, sabendo que Ele está ali falando com você. Você vai fazer jejum espiritual, sabendo que Ele vai estar com você, Sabendo que Ele já te deu a vitória, sabendo que Ele está ali te direcionando. Você vai começar a buscar Ele, a glorificar Ele com alegria, gente, com prazer, porque quando você começa a fazer mais para Deus, Ele mostra o sinal que Ele está mudando você. E por isso que eu falei para vocês, começa aos poucos, que quando você for ver, você vai estar realmente nas mãos dEle. Quando isso acontece, gente, é algo extraordinário. Então, esse sim é o primeiro sinal que você vai ver que Deus está moldando você, tá ok? O segundo sinal, gente, foi as minhas vestes. Sim, eu comecei a me incomodar, com as minhas vestes. Eu confesso para vocês que eu já fui para a igreja antes com calças Detroit. Sim, e hoje eu não me sinto bem, em vestir esse tipo de calça, principalmente para ir adorar o nosso Deus. E tem roupa que eu visto, gente, e realmente começa a me incomodar. E quando começa a me incomodar, é o próprio Espírito Santo falando, Porque quando ele começa a moldar nós, ele começa, a mostrar os detalhes até nas nossas vestes. Eu estou falando por experiência própria, que foi o que aconteceu comigo, gente. E hoje sim, eu vejo ele agindo na minha vida. Terceira coisa, música do mundo. E realmente algo que eu vi, que Deus começou a me moldar. Porque quando a gente fica ali o dia todo ouvindo aquelas músicas do mundo, ouvindo as músicas que a gente sabe que não nos vai agregar nada, logicamente, gente, não é o que ele quer para nós.
Agora, quando você fica ali ouvindo, né, música que realmente está falando da palavra de Deus, que está, né, agregando as coisas que agradam a Deus, logicamente que, né, é o que Ele quer para nós, que a gente venha ali se encher de coisas que venha nos levar mais para próximo dele. Hoje realmente eu não tenho mais prazer de ficar em casa ouvindo música do mundo, não. Às vezes eu ouço alguma música que fala realmente de Deus, né? Que fala realmente do amor de Deus. Então, se você é aquela pessoa que fica ali só ouvindo música do mundo, só ouvindo música do mundo, começa a mudar a rota, né? Começa a ouvir algo que realmente vai santificar o nome do Senhor Jesus Cristo, tá ok? A quarta coisa, gente, você não tem mais vontade de assistir, né, séries, filmes, novelas com cenas que você sabe, né? Cenas ali que não é o agrado de Deus, né, gente? Aquelas cenas picantes, aquelas cenas sexuais, aquelas cenas ali que você sabe que realmente não agrada a Deus. E quando você começa a eliminar isso da sua vida, Deus começa, né, a ver que você quer uma mudança total na sua vida. Então, com certeza, Ele vai vir até você e vai começar a moldar, né, você, porque você está eliminando aquilo da sua vida. Então, sim, gente, se você é aquela pessoa que não tem mais desejo, né, de assistir esse tipo de cena, então, com certeza, saiba que Deus está moldando você, tá ok? Quinta coisa, gente, você começa a saber qual é o seu lugar. Se você é aquela pessoa que era de festa, era de balada, mas ultimamente você, né, não tem mais vontade de ir para esse lugar, alguém chama você, mas você já, né, não tem mais vontade, aí não quer estar nesse lugar, com certeza Deus está moldando você, né? Ele começa a nos moldar e mostrar para nós o lugar certo que a gente tem que estar. Mas se você já começou a perder tipo de amizade, né, as pessoas já começaram a distanciar de você, saiba que sim, Deus está moldando você. É o próprio Deus limpando você, aquele tipo de pessoa que não vai agregar você a nada. Sexto sinal, gente, você vai ter prazer de estar sempre ajudando o próximo. Você vai ter prazer de falar de Jesus para aquela pessoa que está passando por alguma dificuldade, que está ali, né, desabafando com você, falando dos problemas, falando que acha que não tem mais saída. Você vai ter aquele prazer de falar de Jesus, né, que Jesus é o caminho, só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus, né, nos consola, só Jesus cuida de cada um de nós. Então, você ali falar de Jesus para a pessoa e você vê que a pessoa tem aquele prazer de estar ouvindo o que você tem a falar, então, com certeza, é o próprio Deus agindo em você. Então, esse aí é o sexto sinal, tá ok? Sétimo sinal, gente, você não tem mais prazer na mentira. Sim, tem muitas pessoas que têm prazer em mentir. Então, se você, essa pessoa, não tem mais prazer na mentira, então com certeza é um sinal que sim, né? Que Deus está moldando você, tá ok? Sétima dica, gente, é perdoar. Sim, Deus não agrada que a gente tenha raiva de ninguém, que a gente guarda mágoa de ninguém, né? Porque quando a gente guarda mágoa, é injetar veneno em nós mesmos. Porque quanto mais a gente guarda raiva, quanto mais a gente tem raiva das pessoas, né? Como que Deus vai entrar em nós para nos limpar? Deus é santo, né? E Deus não vai penetrar em algo sujo, gente. Ou seja, porque a mágoa, a raiva é sujeira em nosso coração, né? É algo que está ali impedindo que Deus entre. Mas se você, essa pessoa que for humilde, chegou na pessoa e pediu perdão, né? Então, com certeza, né? Deus está aí moldando você, porque quando a gente perdoa, a gente está ali, ó, nos limpando. E isso, gente, isso é algo gratificante, isso é algo maravilhoso, porque você vai estar ali, ó, limpo, para que Deus venha ter você e faz a maravilha dele acontecer, tá ok? Oitava dica, gente. Quando você começa a olhar para o Senhor Jesus Cristo, né? E ver o pastor como homem de Deus, né? Ver os membros ali como alma, você, né, vai ver que Deus está moldando você, porque você está olhando para o Senhor Jesus Cristo, você não está olhando para o ser humano. Eu falo isso, gente, porque infelizmente tem pessoas que vão para a igreja, né, e afasta da igreja porque olha para o pastor. A gente vai olhar para as falhas, e o pastor, os obreiros, né, os membros, somos ser humano, todos nós somos falha. A gente tem que olhar para o Senhor Jesus Cristo, porque quando a gente olha para o Senhor Jesus Cristo, a gente não vai cair, né? Porque o Senhor Jesus Cristo é puro, o Senhor Jesus Cristo é santo. Então, você é aquela pessoa que congrega na igreja,
mas olha para as pessoas, olha para o pastor, né? Sem maus pensamentos e começou a olhar para o Senhor Jesus Cristo, né? Com certeza Deus está moldando você, porque a gente, né, tem que ir para a igreja e olhar para o Senhor Jesus Cristo, né? E não para o homem, porque se a gente olhar para o homem, a gente cai. Então, se você é essa pessoa, gente, que começou, né, ver o próprio Deus ali agindo na igreja que você congrega, e você vai ver, né, o próprio Espírito Santo falando através do homem, com certeza Deus está moldando você, tá ok? Agora o nono sinal, gente, que Deus está moldando você. Quando você vai para a reunião na igreja que você congrega, você presta atenção na palavra, sabe? Porque a palavra ali, quando o pastor começa a falar sobre, né, a palavra, ali é o próprio Espírito Santo falando com nós. Muitas vezes você é aquela pessoa que ia, mas não prestava atenção, né, na hora da palavra, né? E hoje em dia você dá prioridade àquela hora, porque aquela hora é a hora que a gente, né, que a gente tem que mais prestar atenção, porque sim, é o próprio Deus falando com nós, né? Através da palavra que nós nos liberta. Então, se você é aquela pessoa que na hora da palavra é o horário que você tem mais prazer, né? Quando você vai para a igreja, porque você quer sim, né, ouvir o próprio Deus falando com você, com certeza Deus está moldando você. Então, sim, é um dos sinais que eu já, né, comecei a ter ao longo do tempo e vi. Quanto mais eu busco, gente, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejum, Deus vem e fala com nós. Então, e falando sobre moldar, gente, eu quero ler aqui um versículo que fala sobre, né, um vaso novo, né? Que Deus faz cada um de nós, a partir do momento que a gente quer realmente ter uma entrega, fazer mais para Ele, Ele faz um vaso novo, Ele nos transforma, que é o que está falando lá em Jeremias, né? Que Jeremias foi um dos profetas, gente, usado por Deus, e naquele tempo Israel, né, começou a adorar outros deuses, e Jeremias, usado por Deus, começou a falar, né, para o povo voltar para Deus. Mas o povo não, o povo continuou, né, adorando outros deuses, fazendo tudo que era de errado. E teve um momento que Jeremias ficou tão triste, né, que foi falar com Deus, e Deus falou com ele, né, Deus fala com ele, para ele não se preocupar, que ele poderia fazer as pessoas de Israel, as pessoas que realmente quisessem seguir ele, um novo vaso. É o que eu quero ler aqui, então vamos lá ler juntamente comigo. Lá em Jeremias 18 fala: Dispõe-te, desça a casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as mãos. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, Deus deixou bem aqui claro que quando a gente realmente quer fazer a vontade dele, ele vem até nós, né, e nos perdoa de tudo aquilo de errado que a gente fez, porque a gente está querendo ser uma nova pessoa, ser uma nova criatura na mão dele, né? A gente está querendo agradar a ele. Quando a gente está querendo agradar a ele, ele faz a gente um novo vaso, né? Ele nos transforma, ele quebra aquele velho eu e faz um novo eu, ele quebra aquele velho coração e faz um novo coração, mas logicamente que a gente tem que querer, né, ser esse novo vaso, porque quando a gente quer, gente, ser esse novo vaso, não tem como Deus não vir e fazer a maravilha dele acontecer. Tá ok? Então, gente, foi isso o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, então não saia desse vídeo sem deixar aquele like. Se inscreva no canal, né? Para que a palavra de Deus cresça cada vez mais. Tá ok? E eu vou ficando por aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.